Passemos a fazer a leitura. Diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. E eu queria ler também em outra tradução, mais atualizada, que diz dessa forma: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta é certa, dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Irmãos podem sentar-se. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Bem, irmãos, como ficou bem claro na leitura do texto, na leitura inicial, falaremos hoje sobre caminhada, sobre a nossa caminhada, sobre os caminhos que trilhamos e o caminho no qual devemos trilhar. Louvado seja Deus. E a verdade é que Deus, Ele nos leva aonde jamais nós próprios iríamos. Deus, Ele pega o homem de um lugar aonde o homem tem em sua mente que é o seu lugar, que é o lugar onde ele deve estar, que é um lugar bom, é um lugar apropriado. E ele não tem intenção no seu coração de sair para outra condição, para outro lugar. Mas a verdade é que Deus leva o homem exatamente para onde ele não pensa em ir, para onde ele não deseja ir. A palavra chega a dizer que Deus, Ele nos tirou, Ele nos arrancou, Ele nos arrebatou do reino das trevas e nos plantou, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus. E isso jamais nós conseguiríamos por nós mesmos, porque a carne ela não intenta buscar o Senhor. A carne ela prefere as coisas dessa terra. E quando eu digo a carne, eu digo o homem. O homem natural, ele prefere tudo e qualquer coisa que seja dessa terra e nada que seja do Senhor. Em seus muitos caminhos, o homem acaba se distanciando do Senhor. E a verdade é que nós podemos contemplar que o homem, na sua forma natural, não conhecendo ao seu Criador, ele busca as coisas que faz com que ele se distancie de Deus. A gente vê no tempo pré-diluviano que toda a humanidade, exceto um homem chamado Noé, estava derrupada do caminho que leva para Deus. Era uma humanidade, era um povo que os seus caminhos faziam com que eles se distanciassem do Senhor. Bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, eles curtiam, aproveitavam, eles se deleitavam apenas nos caminhos dessa terra, apenas nas coisas que essa vida pode proporcionar. E as coisas que essa vida pode proporcionar não leva o homem para perto de Deus. Não é conseguindo um carro que o homem se aproxima de Deus. Não é conseguindo uma casa que o homem se aproxima de Deus. Porque a palavra já nos deixa bem claro que o único caminho que faz nos aproximar de Deus é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Porque Ele mesmo disse: eu sou o único caminho, e quem vem a mim, esse encontra o Pai. Louvado seja Deus. Só por Cristo, Ele é o único caminho que leva para o Pai. Glórias a Deus. Os caminhos do homem nessa terra faz com que ele se distancie do Senhor.
E isso porque ele busca fazer, ele busca viver, ele busca contemplar apenas as suas vontades, as coisas que são do desejo do seu coração terreno e carnal, coisas passageiras e em muitas vezes concupiscências. E era essa a nossa condição, sem conhecer ao nosso Criador, ao nosso Deus, sem conhecer a Cristo, que nos faz conhecer a Deus. Louvado seja o Senhor. E a verdade é que nós também nos encontrávamos em um tempo da nossa vida como o povo do tempo pré-diluviano, ao qual apenas os desejos do seu coração, as suas libidinagens, os seus prazeres estavam evidentes. E louvado seja o Senhor, porque como sempre Ele tem um escape para o seu povo. Foi o que aconteceu com Noé. O Senhor livrou Noé do dilúvio e até por isso estamos aqui, porque grande é a misericórdia do Senhor e o amor dele pela sua criação. A palavra chega a nos dizer lá em Tiago, no capítulo 1, os versículos 14 e 15, o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, nós contemplamos que, de fato, o homem que anda segundo os seus desígnios do seu coração, segundo as vontades, os prazeres deste mundo, ele se deparará com o resultado que ele não espera. O que nós mais vemos é uma sociedade alienada que acha que quando morrer vai virar uma estrela no céu. Uma sociedade que diz: eu amo a Deus, mas escuta músicas que não glorificam o Senhor. Uma sociedade que diz que eu sou de Deus, mas não se importa de ler a palavra de Deus. Uma sociedade onde todos acham que Deus é amor e desprezam que Deus ele também é justiça. E quando Deus castiga o homem, é por justiça. É como se o homem estivesse colhendo o resultado do que plantou. E a verdade é que nos deparamos com uma sociedade, um tempo em que vivemos, onde por causa de multiplicada a iniquidade e da maldade, o amor de muitos esfriou. E ainda com esse amor frio, eles acham que não passarão pela morte, porque Deus é amor e Deus é aquele que dá a vida a todos deliberadamente. Mas a verdade é que Deus ele dá a vida, mas para aqueles que buscam a vida. Então, se você busca a vida em Deus, Deus tem vida para você, louvado seja o Senhor, e vida em abundância, glórias a Deus, porque Ele enviou a Cristo para que tenhamos vida e vida verdadeira, louvado seja o Senhor. Mas as paixões do mundo cegam o entendimento do homem, cega a sua compreensão, e nós nos deparamos com a sociedade que temos hoje, nos nossos dias, onde eles buscam apenas comer, beber, casar-se e dar-se em casamento, com suas profanações, com as suas concupiscências, sendo engoldados, tentados, atraídos por aquilo que é os seus próprios desejos. Esses desejos, sendo concebidos, realizados, eles dão origem ao pecado. E o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Então a gente vê que, por causa do pecado, o homem ele se distancia do Senhor. E o pecado é seguir os seus próprios caminhos e não seguir o caminho que é Cristo Jesus. Em Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então a gente vê que existe toda uma parcela
de homens caminhando para a morte, porque pensam que os seus próprios caminhos são puros, como disse em Tiago, e são verdadeiros, e que parecem ser direito, como disse em Provérbios. Mas o caminho que é reto e justo é Cristo Jesus, louvado seja Deus. E eu trouxe aqui o exemplo de Jonas. Jonas era um homem que era servo do Senhor. Jonas era um homem que o Senhor escolheu para dar uma missão a ele, ou seja, para que ele caminhasse segundo o desígnio do Senhor para a vida dele. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e todos os que estão espalhados pela face da terra, que buscam ao Senhor, que temem ao Senhor, todos nós temos chamados do Senhor para caminhar, não segundo a nossa própria vontade, mas combatendo contra os desejos da carne, andar segundo a vontade de Deus. E Jonas, ele era um servo do Senhor, e o Senhor designou um caminho para Jonas. Esse caminho levaria Jonas até Nínive, uma cidade que poderíamos compará-la com o tempo de Noé, com o tempo pré-diluviano. Uma cidade que tinha todas as suas parafernálias, englobando tudo que eles faziam, seus pecados e todas as coisas. E a verdade é que Jonas, ele buscou rejeitar o caminho que Deus, mais precisamente, tinha para ele trilhar. E eu penso que todos nós, exceto algumas exceções, conhecem a história de Jonas. Sabe o que aconteceu com Jonas. E sabe também, tem a consciência, sabemos e temos a consciência de que o que aconteceu com Jonas foi por ele rejeitar o caminho que Deus tinha traçado para ele. Então fica o exemplo para nós de que sofrimento sobrevirá sobre a nossa vida se rejeitarmos o caminho que Deus tem para nós trilharmos. Se não formos responsáveis com o que Deus tem nos confiado. Na nossa caminhada quanto homens, temos muitas vezes nos encontramos fugindo do Senhor. E isso é uma realidade existencial. E eu já não estou falando do homem natural, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando de nós, cristãos, que muitas vezes na nossa caminhada buscamos fugir do Senhor. Nos encontramos fugindo da caminhada que Deus destinou para nós. Nos encontramos saindo da vontade de Deus, pois que Deus muitas vezes diz: faz isso e não fazemos. Desobedecemos ao Senhor, e nós sabemos o resultado da desobediência. Responsabilidades que Deus ele confiou ao seu povo. A palavra diz que os anjos eles desejaram fazer a obra que Deus ele confiou ao seu povo. Tamanha obra é essa que Deus nos confiou. E muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, e isso deve nos deixar bem alertas, pelo exemplo de Jonas, de que não devemos fugir do Senhor, mas devemos fugir para o Senhor, glórias a Deus, porque Ele é o refúgio que nós precisamos, Ele é a fonte de tudo que precisamos, e nós bem sabemos disso, e nos alegramos e glorificamos ao Senhor quando a bênção de Deus vem para a nossa vida. Mas quanto à nossa responsabilidade com aquilo que Deus nos confiou, até quando nos encontraremos fugindo da nossa responsabilidade quanto a sermos filhos de Deus, quanto àquilo que dissemos que faríamos para o Senhor, e muitas vezes não fazemos?
Muitas vezes nos encontramos como Jonas, fugindo do que o Senhor nos designou. A responsabilidade que está sobre você é você que tem que cumprir. Você não pode querer que outro cumpra. Ninguém poderia substituir Jonas, porque era Jonas que tinha que ir a Nínive. O Senhor tinha um caminho traçado para Jonas, porque planos do Senhor estavam para se cumprir por meio da vida de Jonas, e planos do Senhor estão para se cumprir por meio da nossa vida. Porque planos do Senhor têm se cumprido nas nossas vidas, louvado seja Deus. A saber, o principal deles, o plano da salvação, que é existencial por meio da morte de Cristo na nossa vida. Então, muitos planos do Senhor, Ele conta contigo. Não abra mão. Não abra mão da responsabilidade que Deus coloca sobre você. Porque você é filho dele, mas você também é servo dele. Nós somos servos daquele que criou os céus e a terra. E quem somos nós para dizer não ao Senhor? Quem somos nós para fugir da vontade de Deus? Porque receber a vida eterna é bom, é maravilhoso. Mas enquanto a ser servos, ser filho, herdeiro e co-herdeiro, glória a Deus, é maravilhoso. Mas bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor retornar, o encontrar servindo assim, glórias a Deus, como o Senhor o designou. Então não fuja da sua responsabilidade, não fujamos da nossa responsabilidade perante o Senhor, mas abracemos-la para que nós venhamos a colher os frutos que Deus tem para que nós venhamos a colher. Glórias ao Senhor. Na nossa caminhada não podemos fugir. Jonas, ele tentou fugir do Senhor. Ele buscou fazer segundo a sua própria vontade. O caminho do Senhor é esse. O caminho do Senhor hoje para mim é esse. Mas eu vou por aqui. Eu vou dar o meu jeitinho brasileiro. Vou fazer diferente da vontade do Senhor. É mais ou menos isso que dizemos quando não fazemos aquilo que Deus nos empenhou a fazer, quando não cumprimos com o chamado de Deus para a nossa vida, quando rejeitamos o chamado que o Senhor Ele colocou sobre os nossos ombros. Mas existem recompensas para aqueles que não olham para trás, porque desses o Senhor se agrada. Mas o que olha para trás e abre mão, larga o arado e torna para trás, desses o Senhor não se alegra. E Jonas, ele tentou fugir do Senhor. A palavra chega a dizer no próprio livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 10: então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aqui relata um momento em que Jonas estava na embarcação, tentando fugir do que era a vontade do Senhor para ele, do caminho que o Senhor tinha traçado para ele. Ele traçou outra rota, ele traçou outro caminho naquele dia para fugir da vontade de Deus para a vida dele. E a verdade é que a palavra fala que houve grande tempestade combatendo contra aquela embarcação, mas Jonas, ele não fazendo caso do que estava acontecendo, mas tentando esconder-se, ele foi dormir lá no porão do barco. Mas lançaram sorte e descobriram que o causador era Jonas, de toda aquela aflição e aquela situação. Ele reconheceu e ele lhes contou àqueles homens que eles estavam fugindo do Senhor. E nós bem sabemos o que houve com Jonas. Jonas foi lançado do barco e um grande peixe o engoliu.
E a gente conhece a história de Jonas, o momento de aflição e de angústia que Jonas passou no ventre do grande peixe. Sequer podemos imaginar qual situação Jonas passou, porque de lá ele clamou ao Senhor. E louvado seja Deus, porque todo aquele que clama ao Senhor, o Senhor é socorro bem presente no momento da Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas não podemos nos encontrar fugindo, porque isso vai acarretar para nós sofrimento, como trouxe sofrimento para Jonas. E outro exemplo é Paulo. O Paulo, o Senhor disse: tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, não podemos fugir daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque quando fugimos da vontade de Deus, quando fugimos do caminho que Deus traçou para nós, da responsabilidade que Deus disse é sua, não é dele, é sua, não é dela, é sua responsabilidade, é algo pessoal entre você e Deus, é algo pessoal entre mim e Deus. E eu terei que prestar conta ao Senhor, e você terá que prestar conta ao Senhor, porque a palavra diz que haverá o dia em que nos encontraremos diante do trono do Senhor, justo juiz, e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Glórias a Deus. Jonas, ele confessou que estava fugindo, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor o resgatou. Então não podemos fugir da vontade de Deus, para que nem nós, nem os que estão ao nosso redor sofram por causa da nossa desobediência ao Senhor. Mas obedecendo ao Senhor, nós e os que estão próximos de nós receberão bênçãos do Senhor. Glórias a Deus. Bem, irmãos? Amém. Glórias ao Senhor. Jonas achava que o seu caminho, o seu plano, a sua vontade era melhor do que a vontade de Deus. Jonas, ele achava que ele era especial e que o povo de Nínive não era especial, que o povo de Nínive não merecia o que ele tinha. Jonas estava um tanto soberbo, e por isso Jonas, ele achou que o caminho dele era melhor do que o que o Senhor tinha traçado para a vida dele. No capítulo 4 do livro de Jonas, o versículo 2, relata uma oração de Jonas, e ele faz dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis. Olha qual foi a prevenção de Jonas: foi fugir do Senhor, foi mudar o caminho. E a palavra fala sobre uns homens que querem mudar o caminho do Senhor, buscando salvar a sua própria vida. A palavra diz que aquele que buscar salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Ah, Senhor, foi isso que eu disse, que o Senhor ia se compadecer deles, que o Senhor ia ser longânimo com eles. Eles não mereciam, eles eram pecadores. Então eu decidi mudar o caminho, Senhor, porque o teu plano é pequeno, porque o teu plano para mim não serve, o meu plano é mais importante. Hoje eu decidi não fazer a tua vontade, porque o teu plano é de salvar, o teu plano é de edificar a tua igreja, mas o meu não. O meu plano é melhor. O que eu decidi é melhor para mim, Senhor, do que o que o Senhor decidiu para mim. Eu rejeito a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre mim. Foi mais ou menos isso que Jonas disse. E é mais ou menos isso que dizemos, irmãos. Isso deve ser entendido pelas nossas mentes e os nossos corações, que quando dizemos não para o Senhor, não é para o irmão que estamos dizendo não, não é para a irmã que estamos negando, mas é para o Senhor que estamos negando. É com Deus que estamos falhando.
E isso, no mínimo, deve trazer temor ao nosso coração, para que venhamos a cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Venhamos a seguir caminhando o caminho, a direção do Senhor, a direção que Ele tem dado para nós. Porque vidas precisam ser salvas por meio da sua vida, pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Porque vidas precisam ser edificadas pela sua vida, pelo testemunho de Cristo Jesus. O Senhor conta conosco, irmãos, para fazer o reino avançar. O Senhor conta conosco para que o nome dele seja conhecido entre as nações. Louvado seja Deus. Ele conta comigo e com você. Não podemos desprezar o que o Senhor tem nos confiado. A palavra fala de alguns homens que receberam alguns talentos para granjear. Esses talentos não eram deles. Esses talentos eram do Senhor. Mas o Senhor confiou neles, colocando na mão deles aquela obrigação, aquela tarefa, colocando aquelas herdades, aqueles valores. E a palavra fala sobre os que foram servos bons e fiéis. E a palavra fala de um servo, e ele mudou o caminho. E ele não fez segundo o que o Senhor queria que ele fizesse. E não foi por ignorância, porque ele sabia como o seu Senhor era. Nós conhecemos o texto. Mas ele decidiu não fazer segundo a vontade do seu Senhor. E nós também sabemos o resultado daquele homem, lançado em trevas exteriores. A realidade de quem muda, a realidade de quem rejeita, de quem despreza a vontade do Senhor para a sua vida, a realidade de quem despreza o chamado do Senhor, a realidade de quem abre mão da vontade do Senhor para a sua vida. Porém, nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela fala sobre os planos do Senhor e os planos dos homens. O caminho dos homens pode parecer reto, pode parecer direito, podem parecer puros, mas o final deles sempre é morte. Mas só que os planos do Senhor, eles são bem maiores do que os nossos, glórias a Deus. É por isso que eu e você estamos aqui, e isso faz parte do plano do Senhor para a nossa vida, louvado seja Deus. Que um dia nós encontremos com o Senhor Jesus Cristo, e que hoje nós tenhamos, por meio da morte e ressurreição de Cristo, a vida eterna, louvado seja o Senhor. Se olharmos um pouco para trás, poderemos contemplar o que eram os nossos planos, e tudo estava ligado somente a essa vida, tudo estava ligado somente aos nossos prazeres. Só que maior foi o plano de Deus na nossa vida, louvado seja o Senhor. Isaías 55, versículo 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, louvado seja Deus. Já pensou, irmãos, se nós tivéssemos continuado seguindo os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos, só que prevaleceram na nossa vida, glórias a Deus, pensamentos mais altos e caminhos mais altos, caminhos que o Senhor, Ele designou para que nós viéssemos a obter a vida verdadeira por meio de Cristo Jesus, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Em Romanos 8, o versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, louvado seja Deus. A inclinação do Espírito
Espírito, em outras palavras, é fazer a vontade de Deus. A inclinação do Espírito, em outras palavras, é cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. A inclinação de Deus, em outras palavras, é fazer a vontade de Deus e não a nossa, entendendo que vidas precisam ser salvas por meio da vontade de Deus se cumprindo na nossa vida, que vidas precisam ser edificadas cumprindo a vontade de Deus por meio da nossa vida. Louvado seja o Senhor, abrindo mão do que é nosso próprio para fazer a vontade daquele que é soberano. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. O caminho de Jonas para Nínive era morte. Jonas queria que Nínive tivesse morte. E às vezes a gente se depara com alguém e muitas vezes cristãos, pessoas que dizem ser cristãos, que acham que porque o drogado não consegue mudar de vida, ele merece a morte. E o beberrão, por não mudar de vida, ele merece também a morte. A prostituta merece a morte, buscando justificar-se a si mesmo, não entendendo que ele também um dia merecia a morte. E nós não podemos correr esse risco, não podemos fazer segundo o exemplo de Jonas, mas devemos andar com inclinação para o Espírito, porque por colheita colheremos vida e paz. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Um outro exemplo que eu trouxe foi Ananias. Ananias é um homem relatado em Atos, e o Senhor designou por caminho a Ananias em certo momento e ter com Paulo, naquele momento em que Paulo estava perseguindo a igreja, que Paulo foi pedir cartas para poder prender os cristãos, os servos do Senhor. E Ananias, ele tinha conhecimento disso. Ananias, ele sabia que Paulo estava aspirando contra a igreja do Senhor. Ananias jamais iria ter com Paulo por vontade própria. Jamais ele chega a dizer ao Senhor, a relatar diante do Senhor como Paulo era, qual era a intenção de Paulo de estar lá. Era para perseguir. Mas só que a vontade de Deus para Ananias prevaleceu. Louvado seja Deus. E nós conhecemos o final dessa história. Nós sabemos o que aconteceu com Paulo. E por meio da vida de Paulo, porque Ananias seguiu o caminho que Deus direcionou a ele, aconteceu o que aconteceu com Paulo. E Paulo, por sua vez, seguindo o caminho que Deus designou para a vida dele, estamos aqui hoje, glórias a Deus, por causa da vontade de Deus por meio da vida de Paulo, porque Paulo não rejeitou a sua caminhada. Antes ele entendeu o quão era bom sofrer, ainda que por um pouco luxo de tempo, nessa vida, para que fosse feita a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 10, o versículo 28 diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja só que coisa interessante. Não podemos temer o homem, não podemos temer a carne, porque se nós temermos o homem, se nós temermos sair para pregar o Evangelho, se nós temermos fazer a vontade de Deus, se nós temermos caminhar segundo o chamado de Deus para a nossa vida, o que restará é ser lançado o corpo e a alma no inferno. Nós não podemos temer o homem, porque se tememos ao homem, mudaremos o rumo da nossa caminhada, mudaremos a nossa caminhada perante o Senhor. Isso será mais ou menos como dizer: Senhor, eu não quero a tua vontade,
mas eu quero a minha própria, e eu não vou por esse caminho. Hoje eu não vou fazer isso, amanhã eu não vou fazer aquilo. Dizemos mais ou menos isso quando não fazemos. Não precisamos sequer falar isso, mas quando não fazemos, é isso que estamos dizendo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Não podemos temer o homem, não podemos temer a carne. Glórias a Deus, porque eles não podem fazer nada com a nossa alma. Não podemos mudar o nosso caminho. Não podemos sair do chamado de Deus para a nossa vida, para não corrermos o risco que muitos estão caminhando. Glórias a Deus. Um outro exemplo que eu trouxe foi o de Pedro. Os irmãos bem conhecem Pedro, nosso amado irmão Pedro, Ranzinza Pedro. Pedro era um homem que ele não queria morrer. Pedro era um homem que não queria nem que o Senhor Jesus Cristo morresse. Ainda ele não se tinha total entendimento, ainda que o Senhor tivesse começado a explicar sobre o entendimento da sua morte. Pedro ele tentou repreender ao Senhor Jesus Cristo quando Cristo disse que necessário era padecer. Pedro não gostava de morte. É interessante isso. A gente vê que Pedro, induzido pelo diabo, ele repreende ao Senhor Jesus acerca da sua morte. Pedro tinha algo contra a morte, e nós também temos. E o algo que temos contra a morte é Cristo que nos deu vida, louvado seja Deus. Porque por meio de Cristo vencemos a morte. Glórias ao Senhor. Depois, o medo de ser, talvez, crucificado, ou chicoteado, ou morto com Cristo, Pedro nega Cristo 3 vezes. Porque ele sabia que se descobrissem que de fato ele estava com Cristo, possivelmente ele também iria para o sofrimento em que Cristo estava passando, e possivelmente iria morrer ali com Cristo. E para que isso não acontecesse, ele chega a negar ao Senhor 3 vezes. E a palavra a gente bem conhece o resultado dessa negação de Pedro, o que ele passou por negar ao Senhor. Pedro ele buscava mudar pelo seu jeito, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, o que era o trilho do Senhor para a vida dele. Porém, Cristo advertiu a Pedro que o seu caminho não iria prevalecer em todo momento. A vontade de Pedro, a caminhada que ele pensava seguir, não iria prevalecer. A gente vê que quando chegam para prender ao Senhor Jesus, Pedro toma a espada e corta a orelha de um dos soldados que foram apreender ao Senhor Jesus. Porque Pedro tinha algo contra a morte, ele não queria ainda que Cristo fosse preso e morto. E lá em João, o capítulo 21, versículo 19 diz: e disse isto, significando com que morte havia ele de ser glorificar o nome do Senhor. A partir do versículo 18 diz o seguinte: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha só que interessante. A vontade da caminhada, do caminho que Pedro queria seguir, não iria prevalecer. Não iria prevalecer sempre. Não iria ser sempre como Pedro queria. Pedro constantemente, ele queria fazer do seu jeitinho ali.
Pedro, de fato, ele era aquele que tomava a frente, ele era aquele que era mais afobado para defender o que era do Senhor, mas às vezes Pedro queria defender pelo seu caminho, pelo seu jeitinho. Ele queria que o nome do Senhor fosse pregado, o testemunho fosse dado, mas não do jeito que o Senhor designou que seria. E nós devemos nos atentar para buscar fazer o que o Senhor nos chamou a fazer, buscar cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Às vezes a nossa vontade não vou ao culto. A gente sempre bate nessa tecla. Às vezes tem culto que dá 5 pessoas, 6. A gente sempre fala sobre isso, são coisas corriqueiras. Mas o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor. E se a vontade de Deus é estarmos o máximo de tempo possível junto do corpo, então que venhamos fazer a vontade de Deus. O próprio Cristo, ele abriu mão da sua vontade. Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ó Deus, a minha vontade é não tomar esse cálice, mas contanto que seja feita a tua vontade. Então devemos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor para a nossa vida, fazer a vontade e o desígnio de Deus para a nossa vida. Glórias ao Senhor. Pedro, ele tinha tanto medo da morte, que quando Cristo falou isso dele, estava falando acerca da sua morte, como a gente viu no versículo 19. E ele ainda pergunta o que seria de João, porque Pedro, ele não queria ficar só, ele sempre queria ter o seu jeitinho por ali. Mas chegou um momento em que Pedro não pôde mais fazer a sua própria vontade. Chegou um momento em que a total e plena vontade do Senhor prevaleceu sobre a vida de Pedro. E até pela morte dele, o nome do Senhor foi glorificado e louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E por último, exemplo que eu trouxe para nós foi nós mesmos. E isso no mínimo é impactante, porque eu já ministrei sobre nós aqui nessa noite, que às vezes nos encontramos como Jonas, nos encontramos como Pedro, às vezes nos encontramos como Ananias, às vezes nos encontramos querendo fugir da vontade do Senhor, fugir da responsabilidade que o Senhor nos deu. Ou vezes nos encontramos nos deparando com a vontade de não fazer a vontade de Deus, a vontade de desistir. Mas glórias a Deus, se estamos aqui nessa noite é porque a vontade do Senhor tem prevalecido sobre a nossa vida. Glórias ao Senhor. Nós jamais iríamos a Cristo. A nossa caminhada, o caminho que tínhamos traçado, não nos levaria a Cristo. Mas Deus é aquele que leva o homem aonde ele não quer ir. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Nós jamais iríamos a Cristo, jamais iríamos buscar a Deus. Nossa vida, ela era boa aos nossos olhos, ela era direita, ela era pura, como diz em Tiago, aos nossos próprios olhos. Eram caminhos que pareciam retos, mas os finais dele, o final deles era morte. Louvado seja o Senhor. O mundo, com as suas mentiras, os seus enganos, as suas ilusões, se passavam por verdade para a gente. E nós queríamos, pela carne, continuar nessa mesma caminhada. Mas Deus, Ele teve compaixão de
nós, glórias ao Senhor. Ele teve misericórdia de nós e Ele derramou sobre nós o seu favor imerecido, glórias a Deus, a saber, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que tem poder, glórias a Deus, de nos lavar dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Nós não queríamos caso nenhum com o Senhor. Não estávamos nem aí para Deus. Sonhávamos em morrer algum dia e virar uma estrelinha no céu. Éramos mais um em meio a tantos. E a palavra diz em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Louvado seja o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, glórias a Deus, foi o Senhor que nos fez e que nos deu, por meio de Cristo, a vida eterna que nós já não tínhamos, porque Adão perdeu para nós a vida eterna. Adão, ele caiu, e por causa da sua desobediência, por causa do pecado, a morte passou a afligir o homem. A morte passou a tomar conta do destino da humanidade. Mas o Senhor, glórias a Deus, Ele proveu para nós o ministério da reconciliação por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. E isso é amor verdadeiro, irmãos. Nós devemos amar o Senhor a ponto de seguir no caminho, o chamado, a obrigação que Ele colocou sobre os nossos ombros. Você vai responder por você mesmo, eu vou responder por mim mesmo. Então não posso eu desprezar o que Deus a mim confiou. Não podemos nós desprezar o que Deus nos tem confiado. Não podemos querer fugir como Jonas. Não podemos temer como Pedro ou como Ananias. Mas devemos nos lançar mão da vontade do Senhor para a nossa vida, para que no fim da nossa vida o nome do Senhor seja glorificado, louvado seja Deus, a saber o fim dessa vida terrena. Seja glória para o nome do Senhor. E em 1 João capítulo 4, 19 diz: nós o amamos a Ele. Glórias a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Foi Ele que nos amou primeiro, irmãos. Como diz o louvor, nem era para você estar aqui, mas você é fruto do amor dele. Glórias a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Ele nos amou primeiro. Nós não nos importávamos com o Senhor. E o que faremos a partir de agora? O que faremos com tamanha importância que Deus nos deu, com tantos talentos que Ele tem investido sobre a nossa vida? Não podemos fazer descaso do que o Senhor tem nos confiado, do chamado de Deus para a nossa vida, porque devemos entender o que Jonas não compreendia, que a vida pertence ao Senhor e Ele dá a quem Ele quiser. Glórias a Deus. E Ele quis nos dar, e agora Ele quer nos usar para que mais recebam essa vida eterna. Louvado seja o Senhor, por meio da pregação do Evangelho de salvação, a saber, o Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E a palavra diz, para caminharmos para o final da mensagem, em Romanos 5, o versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. E isso foi esse momento que tanto eu relatei, em que nós não queríamos saber de Deus, estávamos atolados, irmãos, nos nossos pecados, nos nossos delitos. Os prazeres da carne estavam fervendo dentro de nós. O nosso amor era pelas coisas do mundo. Mas o amor de Deus
era pelas nossas almas, é pelas nossas almas, louvado seja o Senhor. E Ele prova o seu amor, em que Cristo Ele foi dado como sacrifício, glórias a Deus, pela minha e pela sua alma, o sangue do justo pelos injustos. Nós ainda nos éramos pecadores, e mesmo assim Ele não nos rejeitou, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. E para finalizar, eu queria ler o Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Louvado seja Deus. Bem-aventurados seremos, irmãos, se não rejeitarmos o caminho que Deus traçou para nós caminharmos, se não quisermos arrumar um jeitinho, se não quisermos arrumar um outro caminho, trilhar por outro caminho, mas trilhando o caminho que Deus Ele traçou para nós trilharmos, porque sabemos que andando segundo a vontade de Deus, andando segundo o propósito de Deus para a nossa vida, andando segundo o chamado de Deus para nós, cumprindo a vontade do Senhor, o final disso será vida e vida eterna. Louvado seja Ele, Senhor. Aleluia. O final da nossa vida nessa terra trará glória para o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Deus tinha separado para o nosso coração nessa noite, irmãos. De que nós devemos atentar para a história de Jonas, porque a história de Jonas nos ensina que não podemos desprezar o caminho do Senhor para a nossa vida. Devemos atentar para os relatos acerca de Pedro, porque não devemos temer caminhar no caminho do Senhor, e devemos atentar para a nossa própria caminhada, para que a gente não venha a se desviar da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém.